Este é o seu programa Transcendente e nós vamos, nesta semana, continuar comentando o assunto que iniciamos na semana passada sobre fé. Nós comentamos na semana que passou como a fé nasce, como uma pessoa pode ter fé. E a palavra de Deus, ela é repleta de casos onde as pessoas, através da sua fé, elas realmente conseguiram, ter grandes vitórias. Abraão, por exemplo, foi um homem que vivia muito bem na sua terra, junto da sua família, tinha lá os seus bens, tinha tudo o que ele precisava, e através de um chamado de Deus, Abraão deixa tudo para trás, deixa a sua família, sai somente com a esposa, para ir a um lugar que ele não sabia aonde era, onde ficava. Mas Deus disse a ele que iria levá-lo a uma terra, aonde mana leite e mel. Uma terra boa, uma terra de descanso, porque Deus tinha projetado, através de Abraão, começar um povo, era uma geração que Deus elegeu para, através deles, formar o povo de Israel. Mas Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia quantos dias ele levaria para chegar até onde Deus queria que ele fosse, mas Abraão foi. E Deus foi muito fiel com Abraão, tendo todo o cuidado dele. E Deus faz uma promessa para Abraão. E diz a ele: Abraão, assim como não se pode contar as estrelas que estão no céu, assim também não será possível contar os teus descendentes. E a palavra do Senhor diz que até hoje, aqueles que andam por fé são filhos de Abraão. São herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Então, se você, essa semana, você já começou a ler a palavra de Deus, a fé já brotou no teu coração. E Deus tem muitas promessas para a nossa vida. E essas promessas que você deve buscar aqui dentro da palavra, para você fazê-las valer na tua vida, você deve fazer com Abraão. Começa a crer, acredite, porque o Senhor não vai te abandonar. Né, pastor Israel? É verdade. Pastor Jaime mencionou o início de uma trajetória de um grande homem de Deus, Abraão, e o qual teve esse privilégio de, através da sua fé, receber muitas promessas de Deus. Todos temos, pastor Jaime, esse sentimento. Nós que servimos a Deus, temos um sentimento de fé. Esta fé, ela vem através do ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Abraão, lá no início, ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus. Por isso que ele foi próspero. Quando ele ouviu, ele sentiu realmente em obedecer. E saiu da sua terra, da sua parentela, pastor Jaime. E nós conhecemos toda a história. E o resultado disso tudo é nós aqui falando sobre a fé de Abraão. Que maravilha, né, pastor? Certa ocasião, nós vimos alguém conversar com Jesus. E Jesus fazia muitos milagres, coisas que somente pela fé se pode fazer. E os discípulos disseram assim: Jesus, acrescenta-nos a fé. Eles tinham um desejo de sentir fé. Eles sabiam que a fé vinha de Deus. E todo aquele que tinha desejo de exercitar a sua fé, ele tinha um desejo de conversar com Deus, falar com Deus, expressar o seu sentimento com Deus. Nós vimos hoje, pastor Jaime, milhares e milhares e milhares de pessoas
que se reúnem nos templos. E eu vou citar um dos dias, que é no domingo, às 19h30, e ali milhares e milhares de pessoas professam a sua fé, adoram ao Senhor pela fé, ouvem uma palavra pela fé, guardam a palavra no coração pela fé e fazem de sua fé a sua maneira de viver. E nós fizemos isso. Muitos trabalham no secular, têm seus negócios, suas empresas, mas são grandes homens de fé. E pela fé todos venceram até agora. E conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E através de nossa fé podemos alcançar todas as promessas de Deus, pastor Jaime. Eles realmente alcançaram, estamos alcançando e muitos ainda vão alcançar, pastor Jaime. É verdade, nós queremos também aproveitar para relembrarmos que, como o pastor falou, partindo desse princípio de alguém que teve essa ousadia, alguém que realmente acreditou na palavra de Deus, o servo Abraão, até os dias de hoje, não é que a palavra de Deus ou os milagres terminaram quando Jesus subiu ao céu. Os milagres vêm acompanhando aí a pregação do Evangelho em todas as partes do mundo. Eu e o pastor Israel que estamos aqui, não somos donos da verdade de dizer que nas nossas igrejas, ou somente nas nossas igrejas, acontecem milagres. Os milagres acontecem em todo lugar aonde se prega a palavra de Deus. Deus vem confirmar. Nós temos participado e visto nos últimos dias, nos últimos meses, acontecendo coisas extraordinárias. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, e eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que Ele estará convosco. Em outra palavra, Ele disse, vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu já fiz, porque eu vou para o Pai. Mas como Ele tem enviado o Espírito Santo, os milagres não pararam de acontecer. E nos nossos dias, desde um pequeno, como nós chamamos, ou como às vezes são definidos, situações que não são uma situação de uma grande dificuldade. O grau de dificuldade talvez não seja tão grande assim, mas para aquela pessoa que está passando por um problema, o grau de dificuldade é muito maior do que nós podemos imaginar. E desde uma solução dentro de casa, desde uma solução na vida de um filho, desde a solução numa porta de trabalho que se abre, ali está a mão de Deus, ali está o milagre de Deus. Não pense que só acontecem, ou só Deus se importa ou se preocupa com aquela pessoa que tem uma grande dificuldade. Não importa se você tem uma pequena dificuldade, se é algo que está atrapalhando você de viver em paz, de ter tranquilidade, Deus está pronto a interferir para que você não venha continuar passando um trabalho, uma dificuldade que não é necessária, né, pastor Israel? Deus está sempre pronto, Deus está sempre atento. A palavra diz que Deus não dorme. Portanto, é assim que a palavra de Deus nos garante. Pastor Jaime frisou bem, e eu gostaria de mencionar também duas situações, né, que não pode existir na nossa vida, né? Porque muitos até dizem que praticam a fé, mas não têm resposta da sua fé, né? Aí eu creio, mas eu não estou recebendo. Isso é importante eu passar para a igreja, passar para os amigos, para os telespectadores, né? Eu coloquei aqui duas situações, né? A primeira situação seria dois motivos pelas quais nós não recebemos algo que devemos
que pedimos a Deus, né? A primeira situação aqui é a incerteza, pastor Jaime, né? O que é a incerteza? É dúvida, né? Quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos com dúvida. E talvez pelos nossos comportamentos nós não recebemos o que nós pedimos a Deus. Tiago, capítulo 1, 5 a 8, nos explica a palavra dizendo assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes duvidando, deixando de crer, né? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que joga, né? Joga o barco para um lado ou para outro, né? Ela também, a onda do mar é agitada pelo vento, e jamais a pessoa que é inconstante vai receber algo do Senhor, alguma coisa de Deus. E eu tenho certeza, queridos, se você tiver fé, você vai alcançar a bênção de Deus. A segunda situação é quando Deus não é prioridade em nossas vidas. Quando Deus não é prioridade, nós não alcançamos pela fé. Nós não podemos fazer de Deus uma espécie de serviçal, pastor Jaime, de nossos desejos e caprichos, né? Porque Deus não é um simples doador de bens materiais. Quem sabe um casamenteiro, que muitos procuram por aí. Ou quem sabe um vingador de nossos inimigos. Deus não é isso, né? Deus não é secundário em nossas vidas. Nós seremos chamados com certeza de estúpidos, e muitos procedem assim, desta maneira. Certa ocasião Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e se fartastes. João 6,26. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Salmo 37,4. Quer dizer o seguinte: ame ao Senhor e chegue com confiança no trono da graça, e essa fé maravilhosa que você tem vai acontecer. E Deus, através do seu poder, Ele vai realizar um grande milagre que está reservado para a tua vida. Né, pastor Jaime? É isso. Eu quero, nesse finalzinho então de programa, lembrar a você algo muito importante. Muitas pessoas veem Deus sempre como alguém que está pronto a vingar alguma coisa que tenha acontecido. Mas eu quero lembrar com você aqui a história do filho pródigo, que depois de ter gasto tudo o que era a sua parte dos bens, volta para a casa do pai. E o pai o recebe de braços abertos e sequer diz uma palavra, lançando em rosto do filho. Por isso, se você até tem acreditado que Deus possa fazer, mas você tem dúvida, e você coloca que a tua situação, o teu passado, não te dá direito diante de Deus de receber algo, eu quero informar para você o que a palavra de Deus diz. Não é o que uma religião ensina, não é o que a igreja que eu pertenço ensina, é o que a palavra de Deus nos ensina. Você pode chegar a Deus do jeito que você está. Muitas vezes a pessoa diz: primeiro eu vou ajustar a minha vida, primeiro eu vou fazer tudo direitinho, depois eu vou ter um encontro com Deus. Mas eu quero dizer para você, é neste dia que você pode ter um encontro com o Senhor. Através da fé você diz: olha, eu não estou vendo, eu não consigo ver o Senhor do meu lado. Como é que eu vou confiar em alguém assim? Você entra no ônibus sem saber quem é o motorista. Você embarca no avião sem saber quem é o piloto. Você vai no supermercado e compra um produto já embalado que você não viu como foi embalado, e você acredita que é bom. Da mesma maneira, você pode confiar, porque Deus, Ele não vai tirar nada de você. Pelo contrário,
Deus quer nos ajudar. Deus quer estender a sua mão para nós. Mas nós precisamos chegar a Ele através da nossa fé. Então, agradecendo aí a sua audiência, você que nos acompanhou até esse momento, queremos desejar a você um ótimo dia, uma ótima semana e comece a viver pela fé a partir de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Doutora Simone Aide, onde você tem o melhor em clínica geral, clareamento dental e aparelhos ortodônticos. Telefone 3720-4236. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros, no centro de Lajeado, fone 3011-1853.